Oi, falar a partir de agora um pouco só as coisas mais básicas sobre trigonometria, triângulos, retângulos, o pessoal vê bastante aí em provas em geral, tá? Começando com as noções, as coisas mais básicas. Então, triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, ângulo de 90 graus, que forma um Lzinho assim, ó, como esse aqui, ó. Isso aqui é um ângulo reto, forma um L, né? Ângulo de 90 graus, tá? E aí, o triângulo retângulo, ele vai ter a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo, e também é o lado que não encosta no ângulo reto. É o único lado que não encosta no ângulo reto, o maior lado do triângulo retângulo, é a hipotenusa. E os outros dois lados são os lados que, óbvio, encostam no ângulo reto, são os catetos. São os catetos. Hipotenusa, uma hipotenusa, e os dois catetos, que encostam no ângulo reto. Então, aqui, nesse exemplo, a hipotenusa é o 5. Primeiro, porque é o maior lado do triângulo retângulo. Segundo, porque é o único lado que não está encostando no ângulo reto. E os catetos são 3 e 4. Os catetos são 3 e 4. E a partir disso, por exemplo, vem o famoso teorema de Pitágoras, matemático, sábio filósofo grego, que indicou lá na Grécia Antiga a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, ou seja, o valor da hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos valores dos catetos ao quadrado. Tá? Para aplicar só um exemplo, esse triângulo retângulo aqui, 13, 12x, vamos calcular o valor desse cara, desse x aqui. Tá? Então, um triângulo retângulo, um valor, um lado desconhecido. Aqui diz que A ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado. Qual é o valor da hipotenusa nesse cara aqui? Qual é o lado que não encosta no ângulo reto? Identifica aqui o ângulo reto. O ângulo reto está aqui. O lado que não encosta no ângulo reto é o 13. Vai ser a hipotenusa. Então, 13 ao quadrado. Por consequência, os outros dois lados são os catetos, o 12 e o x. 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Eu poderia ter feito x ao quadrado mais 12 ao quadrado? Pode, claro. O importante é que os catetos estejam aqui representados em B e C. B1, C o outro. Bom, 13 ao quadrado, 13 vezes 13, 169. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Mais x ao quadrado. Como é que eu vou agora identificar qual o valor do x ao quadrado? Eu posso pegar o 144 aqui, com fase, né? E joga para o outro lado. Jogar para o lado esquerdo, só que aí tem que mudar o sinal. Tá positivo, passa para o outro lado negativo. Então fica 169 menos 144, o valor de x ao quadrado, para a gente poder calcular esse cara aqui. 169 menos 144, eu tenho 169. Perco 144, sobram 25. Então, x ao quadrado aqui é igual a 25. Eu sei que x ao quadrado, um número ao quadrado, é igual a 25. O número vezes ele mesmo é 25. Para ter a certeza, como é que a gente vai fazer? O x vai ser, então, a raiz quadrada desse cara aqui. A raiz quadrada do 25. Então, o x aqui vale 5. Esse lado aqui, na verdade, vale 5. Calculamos, resolvemos o valor do x. Aí, se tivesse que calcular o valor da hipotenusa, por exemplo, em vez de subtrair aqui, a gente faria somando. Aí, outra observação importante. Quando os dois catetos são iguais, por exemplo, aqui é 3 e aqui é 3, a hipotenusa vai ser
o lado com raiz de 2. Então, se os dois catetos são iguais, a hipotenusa vai ser o valor do lado vezes raiz quadrada de 2. É uma consequência do próprio teorema de Pitágoras. Aí vamos aprofundar mais um pouquinho. Nós vimos que o triângulo retângulo tem um ângulo reto, agora nós colocamos um outro ângulo aqui, ó, um ângulo alfa. O pessoal gosta de colocar ângulo alfa entre ângulo retângulo, ângulo beta, ângulo gama, teta, letras gregas, né? Então, olha só, nós tínhamos a hipotenusa e nós falamos simplesmente que os outros dois lados eram catetos. Agora vamos diferenciar os catetos. Tem o cateto oposto e o cateto adjacente. Cateto oposto e o cateto adjacente. Qual é a diferença? O oposto é aquele que não encosta no ângulo reto, que é cateto, só que não encosta no ângulo alfa. Então, nesse triângulo retângulo aqui, o oposto vai ser o B. Esse B aqui é o oposto, porque encosta no ângulo reto, mas não encosta no ângulo alfa. E o outro cateto é o adjacente, né? Aquele que encosta no ângulo reto e também no ângulo alfa. É o C aqui nesse triângulo retângulo, tá? E o A aqui é a hipotenusa, obviamente, não muda nada para o A. Então, agora a gente tem a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo retângulo e que não encosta no ângulo reto. Nós temos o cateto oposto, encosta no ângulo reto, mas não encosta nesse ângulo alfa. E o cateto adjacente, que encosta no ângulo reto e também nesse ângulo alfa, tá? A partir daí, a gente consegue desenvolver as relações seno, cosseno e tangente de um determinado ângulo. Então, veja só esse exemplo para completar, né? E aí nós vamos desenvolver essas relações aqui da trigonometria. O seno, o famoso seno é o quê? É a relação entre o cateto oposto, o valor do cateto oposto, e o valor da hipotenusa. O cosseno é o valor do cateto adjacente sobre o valor da hipotenusa. Toda a fração é uma divisão, uma relação, né? E a tangente é a relação, a divisão do valor do cateto oposto pelo valor do cateto adjacente. Aí tem esse triângulo retângulo aqui, tá? Tem o ângulo reto, tem o ângulo alfa. Vamos lá. O lado que não encosta no ângulo reto é a hipotenusa. Então a hipotenusa é o 10. A hipotenusa é o 10. O cateto oposto encosta no ângulo reto, mas não encosta no alfa. É o 6, ó. Encosta, o lado está encostando no ângulo reto, mas não está encostando no ângulo alfa. Esse aqui é o cateto oposto. E por consequência, o 8 é o cateto adjacente, que está encostando tanto no ângulo reto como no ângulo alfa. Lembrando que a hipotenusa é o único lado que não encosta no ângulo reto. Tudo bem. Agora, calcular seno, cosseno e tangente desse ângulo alfa aqui. Então, seno de alfa é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o valor do cateto oposto nesse triângulo retângulo? É o 6. Qual o valor da hipotenusa? É o 10. O que pedem na hora da prova muitas vezes? Para deixar em fração, simplificar, aí divide tanto em cima como embaixo pelo mesmo número. Dá para dividir 6 e 10 ao mesmo tempo por 2. Aí vai ficar 3/5 o valor do seno desse ângulo alfa aqui. Ou, às vezes ainda, pedem para fazer a divisão. Toda a fração é uma divisão, 6 dividido por 10, 0,6. Às vezes pedem na forma de fração, às vezes pedem na forma de número decimal. Cosseno então, aqui, o cateto adjacente, o valor do adjacente, dividido pelo valor da hipotenusa. O cateto adjacente é 8, a hipotenusa é 10.
simplifica a fração, ou seja, divide numerador e denominador por um mesmo valor ao mesmo tempo. Quem pode dividir tanto 8 como 10? Pode ser por 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Deixa em forma de fração. Ou 8 dividido por 10, 0,8. Conforme preferir, exigir, mandar a questão. E a tangente? Cateto oposto sobre cateto adjacente. O valor do cateto oposto dividido pelo valor do cateto adjacente. O cateto oposto é 6. O cateto adjacente é 8. Simplifica, vai ficar 3/4. Ou, se você precisar, vai dar 0,75. Tá? Uma coisa importante que nós vamos ver depois. Não importa o tamanho do triângulo retângulo. O que vai definir o valor do seno, cosseno e tangente é esse ângulo aqui. Então, todo ângulo de 30 graus, por exemplo, não interessa o tamanho do triângulo, se ele for minúsculo, se for gigantesco, se o ângulo, esse alfa, for igual a 30 graus, ele vai ter sempre o mesmo valor para seno, cosseno e tangente. Tem a tabela trigonométrica, inclusive, para isso. Outro fato interessante, se você pegar o seno e dividir pelo cosseno, vai dar a tangente também da mesma coisa, olha só. A tangente de alfa é também igual ao seno dividido pelo cosseno. Se eu pegar seno e dividir pelo cosseno, vai dar o valor da tangente também, você já tem o valor da tangente. São alguns detalhes, algumas dicas importantes aí para a gente continuar depois.